Olá a todos. Hoje vamos continuar essa discussão sobre a família, já que o Jorge, que é um seguidor do nosso canal, colocou a questão de como, se o Estado, ou seja, a sociedade, até onde está o limite da intervenção do Estado dentro da família, ou seja, da sociedade dentro da família. Isso não é uma questão nova, na verdade, isso não tem a ver com a moderna política de expansão de direitos, mas se nós formos na Bíblia, por exemplo, no Pentateuco, nós vamos ver lá que existe uma condenação a que as diferentes pessoas das famílias vejam uns aos outros nus, por exemplo. O objetivo aí claramente é a preservação da intimidade dos membros da família dentro do universo familiar. É o estabelecimento de um limite que é considerado moral, que deve presidir as relações dentro da tradição bíblica, as relações familiares. Em períodos anteriores, no Código de Hammurabi, por exemplo, que é 1600 a.C., que é um texto legal da Mesopotâmia, se diz lá, por exemplo, que o marido não deve abandonar a esposa quando ela está doente. Ele tem a obrigação moral de cuidar dela. O que isso quer dizer é que o Estado, ou seja, a sociedade, está estabelecendo uma regra que deve funcionar dentro da família de forma a preservar a harmonia familiar. Então, o objetivo dessas legislações, dessas intervenções, são a preservação daquilo que a sociedade, o Estado, Deus, o que seja, considera que é relevante para que a família funcione normalmente, né? E isso é uma questão interessante porque mostra que sempre houve algum tipo de movimento nessa direção. Agora, as questões internas, os problemas internos da família só se tornam problemas civis, só se tornam problemas maiores, sobre os quais o Estado ou a sociedade pode estabelecer algum tipo de juízo, quando eles saem do âmbito da família. E você tem dentro da família uma série de estruturas, por exemplo, a autoridade paterna, materna, de quem quer que seja que tenha dentro da família. Você tem determinadas regras, pelo menos na nossa tradição ocidental, que funcionam, por exemplo, o perdão, o amor, a compaixão, que modulam as crises decorrentes da violação, nós diríamos hoje, de direitos ou de valores que devem presidir a harmonia familiar. Então, não é comum que essas crises elas saiam para a sociedade, a não ser que se perca dentro da família a utilização dos elementos autorreguladores que a família dispõe, que são elementos de ordem moral, são elementos de subjetivos que entram em cena para essa administração das regras. O problema todo para a administração das regras que devem presidir a harmonia familiar. O problema todo é quando o Estado se arroga o direito de desconsiderar todo e qualquer meio de ajuste interno familiar. É claro que você pode condenar determinadas regras de ajuste familiar, e isso é condenado na Bíblia, isso é condenado no Código de Hammurabi, em várias legislações antigas, eu estou falando de coisas aqui anteriores a Cristo, né, a épocas muito antigas, sempre foi condenado certas regras de ajuste familiar que são excessivamente violentas ou que desprezam o humano no outro. Isso sempre foi condenado. A questão é quando você desconsidera qualquer regra de ajuste familiar. Por exemplo, o perdão, por exemplo, a compaixão, né, que são elementos, ou o amor, que são elementos redentores dentro da família. Então, a questão da família, a questão da sociedade e a família não é uma questão recente, é uma questão histórica, talvez até diríamos pré-histórica, porque a família é uma instituição que até precede a própria história, né? E e as sociedades humanas vivem com essa tensão contínua. Então isso em si não é uma novidade. O que é novidade é a tentativa de destruição da família. Isso sim é uma novidade, porque todas essas regras antigas, elas procuravam estabelecer
parâmetros morais de valores que deveriam presidir as relações familiares, dadas de fora da estrutura familiar, né? Mas se preservava de alguma maneira o autoajuste familiar, desde que esse autoajuste não fosse hostil à própria condição humana. Mas a ideia que vai surgir a partir do século XIX, de que a família mesma ela deva ser destruída, essa é uma ideia nova. E é contra isso, na verdade, que a própria instituição familiar se insurge, porque a instituição familiar ela tem a sua própria dinâmica, a sua própria riqueza, os seus próprios valores e sua importância essencial na constituição do ser. Então, esse problema, que é um problema então tradicional, continua hoje, mas hoje ele adquire uma gravidade muito maior do que em épocas passadas. Por isso o tema é tão interessante, tão grave e tão sensível aos seres humanos que vivem no século XXI.